perguntar, né, que na medida do possível a gente vai fazendo uma conversa. Seria melhor se fosse uma roda, mas como chegou mais gente, a gente vai ter que fazer nesse formato, aqui mesmo, eu falando aqui na frente. Mas é só se a gente imaginar mentalmente como se a gente estivesse em círculo, né, e num número menor de pessoas. Mas levanta a mão e pergunta e a gente vai batendo esse papo aqui. O tema, como já foi anunciado, é o tema da reencarnação. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Quando a gente vai estudar ali o livro que é o Espiritismo, Allan Kardec, através da espiritualidade, elenca os princípios básicos que vão dar fundamentação à doutrina. Aquela doutrina que Allan Kardec, imbuído da missão que estava, de difundir a nova revelação entre os homens, os princípios básicos que iriam alicerçar essa nova doutrina na humanidade. E entre outros princípios, como da imortalidade da alma, da mediunidade, a existência de um corpo espiritual, né, o chamado perispírito, a pluralidade dos mundos habitados, a gente tem como um princípio básico da doutrina espírita a reencarnação. A reencarnação, que não é uma ideia moderna, não é uma ideia que o Espiritismo inaugura na humanidade. A reencarnação é uma ideia muito antiga. Desde as filosofias mais antigas, antes mesmo do cristianismo, no Oriente, já se falava em reencarnação. O budismo, o hinduísmo, o confucionismo, né, as doutrinas egípcias, ali, o hermetismo com Hermes Trismegisto, já eram doutrinas que existiam ao redor do mundo, que traziam a ideia de Deus, da imortalidade da alma e também a ideia da reencarnação. Então não é uma ideia que o Espiritismo coloca como sendo novidade, né? Essa ideia ela já precede muito, ela já precede até mesmo o cristianismo. O diferencial que a doutrina espírita nos apresenta dessas outras filosofias religiosas é que a reencarnação, sob a perspectiva espírita, ela ganha novos contornos, vamos dizer assim. Ela ganha um caráter mais experimental, menos religioso e mais experimental. Porque a reencarnação, a partir de Allan Kardec, passa a ter uma fundamentação muito racional e científica. Porque essas filosofias que existiam antes do Espiritismo, que falavam sobre a reencarnação, traziam, dentro dessa perspectiva, algumas distorções. Como, por exemplo, a ideia de que o espírito poderia regredir nas reencarnações. Ou seja, o espírito, como punição para um mal feito cometido, ele poderia voltar numa condição inferior àquela que ele cometeu uma arbitrariedade ou infringiu a lei divina. Então ele poderia vir como uma forma de castigo, né, numa condição pior, numa condição até mesmo de animal, né? Aí que começou a surgir aquelas antigas concepções da chamada metempsicose, que era o entendimento de como forma de punição o indivíduo reencarnar, por exemplo, num cachorro, que ali o espírito dele iria pagar pelo mal que ele fez. Poderia reencarnar num cavalo, poderia reencarnar numa ave, poderia reencarnar num reino inferior ao reino humano, né? Então, essa ideia, ela foi superada pelo Espiritismo. Então, é por isso que eu coloco que a reencarnação, na perspectiva espírita, ela ganha uma outra perspectiva, né? Ela ganha um outro contorno. Porque nós sabemos, a partir de Allan Kardec, que o espírito ele não retrograda. A marcha dos espíritos ela é progressiva, ela é nunca retrógrada, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas muitos de vocês vão poder perguntar assim: mas e aqueles indivíduos que eles estão no mundo e eles cometeram vários assassinatos, várias atrocidades, eles não estão de certa forma regredindo? Porque é uma pergunta que a gente faz e é uma pergunta legítima, né? Se a marcha dos espíritos ela é progressiva e ela não pode voltar, por que então quer dizer que um espírito que ele reencarna e ele escolhe a criminalidade,
né, como sendo uma filosofia da sua vida, esse indivíduo necessariamente numa outra existência, nessa existência ele não piorou desde quando ele chegou aqui? É uma pergunta que geralmente a gente faz. Vocês não me fizeram, mas geralmente essa pergunta ela é feita. Aí é preciso que a gente dê uma explicação que ela é básica, né, dentro do Espiritismo. O que acontece é o seguinte, nesses casos, a moral, ela avança em passo diferente, ela avança em ritmo diferente da intelectualidade, ou seja, da inteligência. A evolução através das inúmeras reencarnações, ela acontece em duas vertentes, vamos dizer assim. Existem duas potências que representam para o espírito aqueles aspectos evolutivos que ele vai conquistando ao longo do tempo. Quais são essas duas forças? A moral e a inteligência. A intelectualidade e a moralidade. O que acontece? Nas nossas experiências reencarnatórias, uma delas pode ficar estacionária. E geralmente quando uma fica estacionária, isso não significa que as duas ficaram. Porque é um movimento impossível de acontecer. A paralisia intelecto-moral, ela é impossível, ela é contrária à própria lei divina. Por quê? Se o indivíduo ele está estacionado na moral, a sua inteligência está avançando. Por quê? Como que se forma a inteligência humana? Se forma a partir das experiências vividas. Através do estudo? Sim, através do estudo. Mas a inteligência ela não se estrutura somente através do estudo objetivo, que a gente conquista nos livros, na academia, na escola, numa palestra, num vídeo que a gente vê na internet. Essa é uma forma de se conquistar a inteligência. Mas nas nossas relações sociais, interpessoais, nas nossas experiências do dia a dia, nós também vamos enriquecendo o nosso intelecto. Porque a cada novidade, uma nova aquisição nesse sentido. Um novo registro para o nosso armazenamento cognitivo. Então, um indivíduo que ele escolheu a criminalidade como forma de vida, como filosofia de vida, ele não deixa de avançar no campo intelectual. Então, está vendo que não é possível você se paralisar por completo? Esses indivíduos que muitas vezes reencarnaram e cometeram atrocidades, eles cristalizaram a moral, porque eles não ficaram pior moralmente do que no passado, mas eles avançaram em inteligência. O que acontece? A moral, ela fica paralisada, mas o indivíduo se compromete. Se comprometer espiritualmente é diferente de regredir também. Isso é bom que se diga. Às vezes você ganha ali uma carga de responsabilidades, vamos colocar de endividamento, eu não gosto dessa palavra assim para se referir a questões espirituais, mas é só para a gente fazer uma analogia. O indivíduo ele se endivida espiritualmente falando, mas ele não regride na evolução. E a sua inteligência avança. Depois, no momento futuro, quando a consciência bater sobre aquilo que ele fez, essa inteligência dele que avançou pode ser colocada a serviço do bem na reparação do mal que ele cometeu. Vocês querem ver o exemplo disso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de que ele não precisou reencarnar, mas na mesma encarnação, ele fez essa conversão de uma inteligência utilizada por mal, na perseguição que ele se entregou na condição de Saulo aos cristãos, daquele primeiro momento do cristianismo, e depois na sua conversão na estrada de Damasco, ele colocou aquela mesma inteligência dele, que era uma inteligência pulsante, a serviço do bem, a serviço do Cristo. Ou seja, ele fez a conversão. Então, muitas das vezes, nas nossas vidas, nós trazemos determinada gama de responsabilidades, de uma inteligência utilizada para o mal, mas numa tomada de consciência, aquela inteligência ela pode ser recodificada a serviço do bem. Então, essa é uma explicação, que ela é uma explicação preliminar,
para a gente poder entender esse movimento da reencarnação, que é muito mais complexo do que voltar ao corpo, tá, gente? A reencarnação é um movimento muito mais complexo do que desencarnar, ir para o mundo espiritual, fazer um levantamento daquilo que é saldo positivo e negativo, escolher a família bonitinha que a gente vai reencarnar e reencarnar novamente. É um movimento muito mais complexo do que esse. É um movimento muito mais complexo do que muitas vezes o entendimento que a gente tem de que aquele mal cometido, ele vai voltar da mesma forma com que a gente cometeu numa existência futura. Não é assim a contabilidade divina. Porque Deus, ele não pode ser um justiceiro nesse sentido. Então, aquela regra de Moisés, olho por olho, dente por dente, serviu para uma época, serviu para um contexto histórico, mas na lógica da reencarnação não é assim que funciona. Na lógica da reencarnação, existe uma contabilidade em que se movimenta a justiça divina, mas também se movimenta um fator que a gente esquece muitas das vezes nesse entendimento, que é o fator misericórdia divina. Misericórdia divina. Por que eu digo misericórdia e justiça? Porque muitas das situações das nossas vidas, que muitas vezes a gente se julga, por exemplo, merecedores daquilo, não é propriamente dito um merecimento, mas sim uma dose de misericórdia. Porque uma pergunta básica que a gente tem que fazer é o seguinte: será que tudo de bom que acontece nas nossas vidas é merecimento? Eu já me fiz essa pergunta. E eu já busquei essa resposta também na literatura espírita. Será que tudo de bom que acontece na nossa vida... Porque às vezes a gente fala assim, a gente é muito meritocrata dentro da doutrina espírita, e devemos ser mesmo. Mas será que tudo nas nossas vidas de bom que acontece é estritamente um merecimento? Todos os livramentos de algo ruim que poderia ter nos acontecido e não nos aconteceu é por merecimento sempre? E a resposta que a gente encontra e que a gente tem para dar é que, na grande maioria das vezes, não é o nosso merecimento propriamente dito, mas é um fator de misericórdia divina. O que é misericórdia divina? Misericórdia divina é um investimento naquela criatura ainda muito falível, que muitas vezes não tem mérito pessoal para ter aquele livramento, para ter aquele bem-estar conquistado na vida. Se você for parar para analisar assim, de maneira bem minuciosa, os defeitos e as virtudes daquele indivíduo, ele não tem um saldo tão positivo assim, porém ele desfruta de uma qualidade de vida, e ele já foi, de certa forma, livrado de muitos males que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Muitas das vezes isso tudo é a misericórdia divina conduzida às nossas vidas, não propriamente um merecimento. E por que eu digo que não é propriamente um merecimento? Vamos fazer uma contabilidade rápida aqui, que é uma coisa de doido, que somente aquelas pessoas que às vezes têm um parafuso a menos que faz. Então, portanto, eu fiz essa contabilidade. André Luiz, lá no livro Libertação, ele fala o seguinte: o espírito encarnado na Terra, ele vem trabalhando mais ou menos há 40 mil anos com a razão. Mais ou menos 40 mil anos o homem atingiu a racionalidade. E depois você vai confirmar na literatura especializada, é mais ou menos isso. Até aquele Yuval Noah Harari, naquele livro Homo Sapiens, ele fala mais ou menos um tempo parecido com o de André Luiz, que foi quando o homem atingiu os aspectos cognitivos e intelectuais que a gente conhece hoje. Como é que a evolução acontecia antes? A evolução acontecia antes por chamado automatismo evolutivo. Ou seja, como nós não tínhamos livre-arbítrio, a providência divina se utilizava de outros mecanismos para a gente poder evoluir. Eu não sei quais são. E a gente não tem informações de quais mecanismos evolutivos eles acontecem até a gente conquistar o nosso livre-arbítrio e a nossa racionalidade. Então, há 40 mil anos, o homem conquistou a razão e ele entrou num regime de expiação e provas.
Por quê? Porque dotado do seu livre-arbítrio e de escolhas mais conscientes, ele pôde então pensar e racionalizar suas ações que antes eram ações instintivas, muito instintivas, 100% instintivas. Agora não. Agora você tem também o instinto presente, porque nada se perde da noite para o dia. Muitas das nossas ações, elas são instintivas, mas acima do nosso instinto a gente tem a racionalidade. Então, a partir do momento em que a gente atinge esse patamar de 40 mil anos para cá, quantas reencarnações mais ou menos a gente teve? De 40 mil anos para cá. Vamos fazer uma contabilidade rápida aqui? Quantas reencarnações? Eu não sou um bom em matemática, não. Quem é bom em matemática aqui, pessoal? Levanta a mão. Poxa, ninguém. Exatas não é o forte, né? Mas então, 40 mil anos. Vamos colocar que a gente, para reencarnar, a gente passa mais ou menos 50 anos na Terra, encarnado, e 50 anos no mundo espiritual antes de reencarnar de novo. Vamos fazer essa matemática? Por que eu coloco 50 anos? Não é gorando ninguém, é porque a expectativa de vida era outra. Essa expectativa de vida da gente estar encarnado por muito tempo, né, 80, 90, passados 100 anos, é uma coisa muito recente. Até a década de 40, de 30, 40, no Brasil mesmo, a expectativa de vida era outra. Você imagina na Idade Média, em que os recursos eles eram precários. A pessoa vivia 35 anos de idade e tinha que agradecer a Deus. Porque era muita hostilidade daquele momento histórico que a humanidade tinha que enfrentar para poder sobreviver. Não era nem viver, era sobreviver. Nós tínhamos que sobreviver. Então, por isso que a expectativa de vida era muito baixa. Então, vamos colocar aqui 40 mil anos. Em 1000 anos eu tive 50 mil anos. 100, uma. 10 em 1000. 10 em 1000 reencarnações. 100 em 10 mil. Gente, me ajuda aí. Mas vamos supor, vamos esquecer a matemática aqui, porque desisto. Se alguém fizer na calculadora aí descobrir, me conta. Mas vamos supor que a gente teve 400 reencarnações. Um número aleatório. De 40 mil anos para cá, nós tivemos 400 reencarnações. Quantas delas nós nos preocupamos em ser uma pessoa melhor? Dessas 400 reencarnações, em quantas delas nós nos preocupamos em ser uma pessoa melhor? Talvez nessa. Talvez somente nessa. E nessa, não foi em todo momento. Não foi em todo momento. Porque a gente passou, mesmo nessa reencarnação, por um determinado despertar, que, opa, peraí, essa questão de espiritualidade realmente faz sentido e eu preciso disso. Eu preciso me preocupar em ser uma pessoa melhor. Eu preciso me preocupar e me imbuir de espiritualidade, porque isso faz sentido para mim. Esse ensinamento já bateu na consciência, chegou no momento certo. Tá certo? Então talvez essa seja a primeira reencarnação que a gente começou a se preocupar com o assunto bem, com o assunto caridade, com o assunto construção de virtude, com o assunto reforma íntima. Talvez essa tenha sido a nossa primeira reencarnação, preocupados com isso. Não é exagero falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala de mérito, a gente está jogando para trás essas 400 reencarnações antes, que a gente foi capaz de cometer as mais atrozes barbaridades que vocês possam imaginar. Então vocês estão vendo que muito das nossas vidas e daquilo que a gente vive, das nossas experiências cotidianas, familiares, na verdade é mais relacionado à misericórdia divina do que ao merecimento, propriamente dito. Porque o merecimento, na contabilidade divina, ele não é um merecimento que avalia somente uma existência. Ah, não, nessa existência eu tenho merecimento, porque eu andei certinho, eu estou bonitinho aqui e tal, fazendo bem isso e aquilo. Mas nessas 400 outras anteriores, se você se conhecesse,
você não queria se ver nem pintado de ouro, né? Por quê? Porque a gente, se nós olhássemos para nós mesmos no passado, a gente certamente se espantaria, né, com aquilo que a gente já foi capaz de cometer. A gente tem que imaginar que hoje a gente é a nossa versão melhor que já teve. A sua versão mais aprimorada de todas elas é a sua versão atual, né? Essa é a sua melhor versão. Então é só você imaginar como que você foi no passado. Se essa é a sua melhor versão, como é que você foi no passado em termos de uma conduta interior, em termos de pensamento, em termos de tudo isso. Então, eu só estou fazendo essa reflexão para a gente poder considerar que muitas das nossas vidas, elas estão permeadas de misericórdia divina. Que eu repito, a misericórdia é um investimento de Deus para que um dia você possa corresponder a Ele. Então, num dia em que eu tiver um maior preparo espiritual, intelecto, moral, aí eu vou fazer jus àquela misericórdia que me sustentou até aqui. Ou seja, aquela misericórdia que me sustentou até aqui, agora eu vou corresponder por gratidão àquela misericórdia da providência divina que me fez chegar até aqui, me protegendo, me amparando e me sustentando. Então, é assim que funciona. Porque se for falar de merecimento do ponto de vista espiritual, nós somos miseráveis. Se nós formos ampliar esse conceito nas nossas inúmeras outras reencarnações. Então, a misericórdia divina é algo presente demais nessa reencarnação. Tanto nas nossas formas de vida, como também, até mesmo nas nossas relações com aquelas inimizades do passado, que porventura voltam ao nosso convívio pela lógica da reencarnação. Porque como é que acontece isso daí? Como é que acontece o planejamento reencarnatório? Planejamento reencarnatório, vocês já ouviram falar disso, porque inúmeras obras espíritas já abordaram esse assunto, em que o planejamento reencarnatório ele é apresentado de uma maneira teórica. E como é que se dá o planejamento reencarnatório? A gente chega no mundo espiritual, com espíritos mais esclarecidos do que nós, aí a gente faz um levantamento da nossa vida, das nossas vidas, da nossa existência terrena, que precedeu a nossa chegada no mundo espiritual. E a partir disso, novas configurações existenciais elas são formadas no campo das nossas profissões, no campo do casamento, no campo dos filhos que a gente vai ter, no campo das experiências que nós vamos passar, sejam elas financeiras, sejam elas na área da saúde, sejam elas na área afetiva. Esses são os 3 principais pontos: financeiro, saúde e afetivo. Então, é dentro dessas 3 perspectivas que geralmente as nossas reencarnações elas são planejadas no mundo espiritual, dentro das nossas conquistas e das nossas deficiências. Saúde, finanças e afeto. Então, dentro disso, são estruturadas configurações de experiências que nós vamos passar, a fim de que a gente possa corrigir determinado ponto da nossa alma, do espírito, dentro daquela perspectiva apresentada, dentro daquela lógica. Porém, as configurações que são planejadas no mundo espiritual, elas não são configurações ferrenhas, estanques. Elas não são configurações que não são flexíveis. Por que eu digo isso? Porque por mais que nós reencarnemos com determinadas experiências que nós precisamos passar, sejam elas de dor ou de alegria, o nosso livre-arbítrio é aquilo que nos permite modificar. Por isso que eu digo que essas experiências elas não são estanques. Então, por exemplo, você precisa reencarnar com determinada dificuldade em algum setor desses 3 que eu citei. Saúde, finanças, afeto. Você precisa reencarnar com alguma dificuldade para que o seu espírito possa corrigir em si determinado setor que ele não foi bem no passado. Dependendo da sua condução, da sua caminhada, aquilo pode ser modificado, no sentido do espírito que se educa por antecipação.
A experiência da dor em si, ela é a última instância que a espiritualidade se utiliza a fim de poder corrigir algo que necessita ser corrigido. Entende a flexibilidade dessa lógica da reencarnação? Não é assim, vai ter que passar isso e aquilo. Por quê? Porque Deus, ele não quer a punição, ele quer a educação. Porque se ele quisesse a punição, independente do que você fizer, você seria punido e pronto. Porém, a lógica espiritual é uma lógica diferenciada. Se o indivíduo ele verdadeiramente mudou o seu caminho, não tem por que ele passar por determinadas experiências que tinha como finalidade a educação que ele já conquistou. Entende como é que funciona? É mais ou menos por aí. Então você reencarna ali com aquela predestinação, mas você, através do seu comportamento, da sua concepção existencial renovada, você elegeu novos caminhos para a sua vida, por que você vai passar por ali? Se você se redirecionou. Então, toda a lógica da reencarnação, ela tem essa flexibilidade, esse planejamento reencarnatório. Ele tem no seu arcabouço essa possibilidade de ser maleável, de ser flexível. Então, esse é um entendimento que a gente precisa ter na lógica da reencarnação. Outro entendimento que a gente precisa ter é que muitas vezes nós não temos que passar pelas mesmas experiências, no sentido daquele mal que a gente fez, a gente sofrer exatamente o mal que a gente fez no passado, na sua existência futura. Muitas vezes o mal ele é corrigido através do trabalho. Entra muito nessa lógica que eu disse da mudança de caminho pelo nosso livre-arbítrio. Ou seja, um indivíduo que ele tem que resgatar algum ponto da sua vida, pelo trabalho ele pode superar aquilo. Ele pode resgatar de outras formas. Então, o próprio resgate ele pode ser feito de inúmeras formas, que o indivíduo ele tem a liberdade de escolher para si, dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua vontade. Então, esse entendimento, ele nos serve para a gente entender a reencarnação como algo muito poderoso no sentido de educar o espírito. Ah, mas como que é poderoso se eu esqueço aquilo que eu fiz no passado? Como que é poderoso se eu esqueço, se eu não me lembro de nada? É outra pergunta que a gente faz. A reencarnação, ela é algo que, tá bom, ela tem a sua lógica, mas por que eu esqueço? Como que eu vou pagar por uma coisa que eu não lembro? É justamente pelo fato de você não lembrar que te permite você poder corrigir o mal que fez. Porque vocês imaginam tendo que reencarnar com alguém na sua família em que um já matou o outro ali, durante 3, 4 séculos atrás, um matou o outro assim, em 3, 4 reencarnações seguidas. E aí você vai reencarnar na mesma família, lembrando que aquele indivíduo matou você quando você estava dormindo. Você vai dormir? Você vai ter coragem de dormir? Se aquela lembrança reviver em você, aqueles mesmos sentimentos, você nunca mais vai dormir na sua vida. Então, o esquecimento ele é algo que nos protege. Não só o esquecimento, mas as relações familiares é algo que ajuda a apagar determinados desentendimentos mais acirrados do passado. Principalmente relações pais e filhos, tá, gente? Essas relações, elas são muito importantes para poder abafar inimizades do passado. Por quê? Porque a estrutura biológica do indivíduo, ela permite com que se desenvolva determinados hormônios responsáveis pela parte afetiva, por exemplo. Então, a gente sabe que o leite materno, por exemplo, o contato de pele de pais e filhos, desenvolve determinadas substâncias responsáveis pela construção afetiva, de relação, de amor, de afeto entre aqueles envolvidos. Então, muitas vezes, esse fator biológico, ele vai ser um dos fatores responsáveis por ajudar a abafar aquela inimizade do passado. Mas ainda assim tem animosidades, tem inimizades que persistem tem inimizades que persistem. Está vendo que a coisa ela tem vários níveis? Então, mas ela ajuda a minimizar.
Ela ajuda a minimizar. Então, essas relações familiares são geralmente onde há muitos reencontros do passado, nesse sentido dos reajustes que nós precisamos ter com espíritos que foram conosco, envolvidos em determinados dramas bastante trágicos em outras existências. Então, a família, ela reúne novamente esses espíritos que foram muito inimigos. Agora, não necessariamente quem foi inimigo ferrenho nessa existência vai voltar numa próxima, já na mesma família do que aquele indivíduo que travou com ele determinadas disputas e determinadas brigas. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque até nisso a providência divina age com sabedoria. Muitas das vezes, para que possa haver o reajuste, é preciso um tempo de 2 ou 3 existências para que possa haver o reencontro. Porque se houvesse o reencontro imediato de uma existência logo para outra, as experiências do passado ainda estariam muito vivas no psiquismo daqueles espíritos envolvidos. E muitas vezes a barreira da fisiologia poderia ser ultrapassada pela animosidade existente entre os envolvidos. Então, o que acontece? Muitas vezes, aqueles espíritos inimigos nossos do passado, eles não estão no mundo espiritual mais como sendo os nossos obsessores. O que a providência divina faz como forma de atenuar os dramas? Faz com que esses indivíduos, muitas vezes, estejam reencarnados em outro lugar do planeta. O planeta tem quase 8 bilhões de espíritos reencarnados. Quase 8 bilhões de habitantes. Então, a gente pode ter certeza que tem muito obsessor nosso, muito inimigo nosso, reencarnado em outros países, em outras cidades, em outros estados. Por quê? Porque eles estão reencarnados para que a experiência da Terra faça com que eles possam evoluir e, num futuro reencontro provável entre nós, para o reajuste de contas, nós estejamos mais fortalecidos. Isso também é uma possibilidade. Por quê? Vocês já viram aquele ditado que é o seguinte? Aquele aconselhamento que é o seguinte: não vai falar coisa de cabeça quente. Às vezes alguma coisa que te deixou muito indignado faz com que venha um monte de coisa na ponta da língua. Eu vou lá falar agora. Aí sempre tem aquele que fala assim: não fala agora, fala depois, que agora você está com a cabeça quente. Porque se você for falar agora, não vai ser bom. Você vai piorar a situação. Não tem esse tipo de aconselhamento? Quem já não ouviu isso? Então é mais ou menos essa mesma lógica. Vai esfriar a cabeça para depois você falar. Nesses reencontros que muitas vezes a reencarnação proporciona, é o seguinte: vai esfriar a cabeça para que depois vocês possam reencontrar. Então, muitas vezes, uma inimizade vai esperar 1, 2 existências para poder reencontrar, para que o reajuste ele possa se fazer possível. Então, nesse sentido, a espiritualidade, ela movimenta todos esses recursos para que a finalidade da reencarnação ela possa ser cumprida na sua plenitude. Ela possa ser cumprida. Nós consigamos atingir a finalidade da reencarnação. Que, segundo a pergunta 167 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da reencarnação? Os Espíritos respondem: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então, notem vocês que a justiça divina, ela só se explica através da reencarnação. Eu estou disposto a pagar para alguém que me dê uma explicação da bondade divina, da onisciência divina, da onipresença divina, do amor, da justiça divina, sem a ideia da reencarnação. Sem a ideia da reencarnação, todos os atributos da divindade não se sustentam. Vocês já pararam para pensar nisso? Como você vai explicar determinados fenômenos da vida material que são comuns, sem a ideia da reencarnação? Muita coisa fica sem explicação. Por exemplo, uma criança recém-nascida, ela, teoricamente, é um indivíduo sem pecado, concorda comigo? Não teve tempo para errar, não teve tempo para se comprometer espiritualmente.
Então, por que crianças já nascem, por exemplo, com câncer, já nascem com problema de pulmão, já nascem muitas vezes com os dias contados? Vocês já ouviram falar de gêmeos siameses, né? Aqueles indivíduos que muitas vezes eles nascem colados pela cabeça ou nascem colados pelo abdômen, que muitas vezes a cirurgia de separação vai representar a desencarnação, a morte daqueles indivíduos. Às vezes eles vão crescer daquele jeito até uma certa idade, porque vai entrar em colapso o funcionamento orgânico. Como explicar isso? Como explicar isso sem a ideia da reencarnação, de que aqueles espíritos, de certa forma, estão se beneficiando com aquela experiência, que aos nossos olhos pode parecer injusta, né? Porque a nossa concepção de justiça ela é muito limitada. Então, aos nossos olhos pode parecer injusto. Mas se nós tivermos em nós a ideia da reencarnação, aí a gente consegue atribuir determinada lógica a esse tipo de experiência. Porque senão, gente, senão é o desânimo total com relação aos atributos da providência divina. Então, a reencarnação ela é uma ideia muito forte nesse sentido. Ela traz uma argumentação muito forte e muito poderosa nesse encadeamento lógico, né, das experiências humanas. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de ser, né? E se você não encontra a explicação nessa existência, é claro que a explicação ela estará em outra existência, naquilo que os espíritos viveram no passado, né? E aí a gente entra numa concepção que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz das causas anteriores das aflições. O que são as causas anteriores das aflições, como nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo? Quando você não tem nenhuma explicação que dê base para jogar a luz sobre determinada experiência, você não tem explicação naquela atual existência, é uma causa anterior das aflições. Como aquele exemplo que eu citei. Às vezes problemas congênitos de nascença e tudo mais, problemas de saúde graves e tal. Isso aí a gente só encontra explicação, na maioria das vezes, nas causas anteriores das aflições. Mas nem tudo é reencarnação. Nem tudo são causas anteriores das aflições. Por quê? Porque existem causas atuais das aflições. A gente também, com a ideia da reencarnação, a gente não pode ficar com o pensamento fixado de que tudo é outra vida, não. Muitas das nossas ações, muitas das nossos sofrimentos hoje são más escolhas que a gente faz, né? Muitos dos nossos sofrimentos na nossa experiência atual está relacionado ao nosso comportamento, né? Então é aquilo. É por isso que a espiritualidade, de certa forma, nos dá um entendimento que sim, existe a reencarnação explicando os nossos sofrimentos, mas existem problemas que são de origem atual. Não tem como, por exemplo, a gente já ouviu bastante esse exemplo, em eu, vamos supor aqui, me embriagar, pegar o carro, pegar uma estrada, sofrer um acidente, capotar, desencarnar, e atribuir isso a um problema do passado, da reencarnação. Não, foi imprudência. Ou beber, usar droga, pular na água, morrer afogado, falar, não, está resgatando o passado. Não está, não. Muitos dramas que a gente tem são dramas inéditos construídos hoje, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas ações. Então, nessa lógica da reencarnação, a gente tem que entender, nem tudo a gente dá para jogar no passado, né? E nem tudo tem sua causa explicada no presente. Existe um misto nessa relação aí. Algumas ações elas fazem parte do nosso comportamento hoje, né? Às vezes da nossa inércia, das nossas maus escolhas, das nossas concepções que precisam ser renovadas. Enquanto elas não forem renovadas, a gente tiver a cabeça dura, a gente vai ficar batendo a cabeça na parede, batendo, em função de escolha, nada de reencarnação. Tá? Então, existe essa perspectiva que nós precisamos entender, porque acima desse entendimento vem a aplicação prática da nossa vida, que é o grande propósito do entendimento que a gente tem sobre essas questões, que é renovar o nosso comportamento enquanto a gente está a caminho, mudando as nossas formas de relacionar. Por quê? Porque uma vez que a gente entende que a gente vai reencontrar os nossos inimigos na mesma família, muito provavelmente, quando a gente não se dá bem com eles,
É claro que eu vou procurar não ter inimigo nenhum, até por uma questão de inteligência, né? Então, por isso que o efeito do entendimento da reencarnação precisa ter um reflexo nas nossas vidas. Vocês querem ver um exemplo básico que eu costumo brincar? Querem ver quem que vai fazer parte da sua família no futuro? É só você pensar naquela pessoa que você odeia, que se deixar você até dar uma enforcadinha naquela pessoa lá, né, tal. Que você tem uma animosidade muito ferrenha, geralmente você vai reencontrar em outra existência, né? Tem uma frase, eu não me lembro se é do Einstein, de quem que é, mas eu sei que o que importa é a frase. Fala o seguinte: quem não perdoa e reconcilia, destrói a ponte pela qual um dia vai ter que passar. Então é mais ou menos isso. Você está destruindo uma ponte que um dia você vai ter que passar. Então, por uma questão de inteligência, é bom não cultivar mágoa, desentendimento. Isso não significa ser amiguinho, tá, gente? Não significa estar próximo. Porque às vezes a gente fala assim, perdoa, reconcilia, e a gente vai ter que estar próximo. Vai ter que estar abraçadinho, dormindo juntinho. Não, não é isso. É você não carregar o sentimento de mágoa. Você vê, perdão não significa proximidade, não, gente. É isso que a gente precisa entender. Perdão é simplesmente se livrar de um sentimento, que é o sentimento de mágoa. Então, independente da distância, não importa, você se livrou daquilo. Tem muitas pessoas que estão próximas, porém carregando esse sentimento, com pretexto perdão, ou seja, não perdoou coisa nenhuma, está próximo, mas ainda está carregando aquilo. E tem pessoas que estão distantes, que nem se veem mais, que já resolveram a situação. Então, não significa proximidade, não significa estar abraçadinho, significa se livrar de um sentimento negativo, que é ruim para nós. Então, por que eu estou falando isso? Porque o entendimento da reencarnação, ele desperta em nós uma necessidade maior de um perdão, de um entendimento, de uma empatia, tá? Então, todo esse conhecimento, ele tem um reflexo prático na nossa vida. E um deles é essa questão da necessidade do não cultivo de mágoa através do perdão. Para encerrar, tem até uma historinha que eu costumo contar quando o exemplo é esse, que você tinha Beatriz e Felipe, 16 e 14 anos respectivamente. Felipe e Beatriz, 16 e 14 anos respectivamente. E eles eram aqueles meninos que estavam numa idade, né, que só quer saber de estudar, meditar, rezar, né? 16, 14 anos, está nessa idade de mais quietude, né? E aí, nesse contexto em que se passa a história, estavam lá no quintal da casa da avó, e o Felipe decidiu fazer um estilingue, porque na época que a história é narrada, ainda tinha muito essa tradição, para sair para matar passarinho. Ele fez aquele estilingue, saiu, conseguiu matar passarinho nenhum, ficou revoltado, o estilingue arrebentou, ele pegou uma pedra, tacou num pato que a avó dele criava no quintal, acabou matando o pato. Desesperado, porque o couro ia comer, ele fez um buraco, enterrou o pato, falou assim, quer saber? Minha avó nem vai dar falta disso aqui. De repente, a avó vira para Beatriz e fala assim, Beatriz, vem ajudar a sua avó a limpar a casa. Ela virou para o Felipe e falou assim, ô vó, o Felipe aqui vai, ele está doido para limpar a casa. Aí ele falou, não, ela falou, o pato, pode ir lá. Que ela acompanhou, ela foi testemunha. E aí ele foi lá, limpou a casa para Beatriz, com a avó dela e tal. Ô Beatriz, vem ajudar a sua avó a lavar a louça agora. Não, vó, o Felipe já está indo. É ele que vai no meu lugar hoje. Não vou não. Ela falou, vai o pato, não sei o quê. E aí ele foi, a Beatriz, fazendo dele gato e sapato. Aí ele falou, eu não aguento mais. Quer saber? Eu vou contar para minha avó. Eu mesmo vou chegar lá, vou contar para minha avó. Aí chegou para a avó, falou assim, vó, sabe aquele pato que a senhora criava lá, o Gregório, né? O Gregório sou eu que estou colocando o nome, nem tem na história. Falou assim, aquele pato, pois eu taquei uma pedra nele, matei. Falou assim, eu sei, meu filho, eu estava vendo pela janela. Quando você fez isso, eu estava vendo pela janela. Vó, mas por que você não falou nada? Porque eu queria ver até quando Beatriz ia te fazer de besta. Estava divertido demais a ver essa história aí.
E aí, o que acontece? Mágoa é como se fosse um pato enterrado. Enquanto você está com o pato enterrado ali, você está com um comportamento condicionado em função dela. Você está escravo. Você está escravo. E esse sentimento pode eclodir, inclusive, em problema de saúde para você. A medicina psicossomática já fala muito sobre isso. Porque mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Já falava William Shakespeare. Né? Então, quer dizer, você está ali com aquele sentimento, é você que está se prejudicando, mas não abre mão? Que inteligência é essa? Então, a reencarnação, ela te ajuda a você refletir naquilo que você precisa jogar fora e naquilo que você precisa cultivar. Essa é a ideia final que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado.